Você assiste a este vídeo sem imaginar que bilhões de partículas espaciais atravessam você neste momento. Elas atravessam seu corpo, atravessam a Terra e quase nunca interagem. Mas o que acontece se pelo menos uma delas acertar? E isso pode acontecer agora mesmo? Existem casos na história que parecem ficção científica. Mas isso é real? As estrelas de nêutrons são os objetos mais densos do universo, exceto pelos buracos negros. Acredita-se que em seus núcleos pode ser encontrada a substância mais perigosa de toda a história do universo, a matéria estranha. E essa substância é estranha não apenas por causa do nome. A matéria estranha viola as leis do universo e é até capaz de destruir tudo o que entra em contato com ela. Que pesadelo, você vai dizer. Mas não é tão ruim. Essa matéria surpreendente, além de tudo, pode nos contar muito sobre a história do universo, sobre seus estágios mais primordiais. Para entender o quão inacreditável essa matéria estranha pode parecer, primeiro precisamos esclarecer alguns fatos básicos sobre ela. Então, o que é uma estrela de nêutrons e como a matéria estranha desafia as leis do universo? Uma estrela de nêutrons é o que resta após a explosão gigante de uma supernova. O núcleo da estrela colapsa sob sua própria gravidade crescente com tanta força que comprime todas as partículas dentro de si. Os elétrons colidem com os prótons e se transformam em nêutrons. Todo o vazio dentro dos átomos, de repente, é preenchido por partículas que, na verdade, não ficam muito felizes com a companhia umas das outras, mas não têm escolha. Elas empurram desesperadamente para o lado oposto. Empurram na direção oposta à gravidade, resistindo com todas as forças ao colapso. Se a gravidade vence, então conheça a nova estrela negra. Se as partículas vencem, surge uma estrela de nêutrons. Por causa disso, as estrelas de nêutrons lembram enormes núcleos atômicos do tamanho de uma cidade, mas com a massa do nosso Sol. Imagine que uma colher de matéria de nêutrons na Terra pesaria mais do que toda a matéria que compõe a Lua. É aqui que as coisas começam a ficar estranhas. As condições no núcleo de uma estrela de nêutrons são tão incomuns que as leis da física nuclear mudam radicalmente lá. Essas condições podem levar ao surgimento de uma substância estranha e perigosa. Mas vamos com calma. Primeiro, precisamos relembrar as próprias leis antes de pensar em como quebrá-las. Prótons e nêutrons são partículas que compõem o núcleo atômico. Eles são compostos por partículas menores, partículas chamadas quarks. Quarks não gostam de ficar sozinhos. Você pode tentar separá-los, mas quanto mais você puxa, mais forte eles se atraem. Se você gastar muita energia para separá-los, eles simplesmente vão roubar essa energia e usá-la para criar novos quarks. Os quarks existem apenas como material de construção para outras partículas e nunca foram considerados sozinhos. Eles têm nomes engraçados: up, down, estranho, charmoso, bonito e verdadeiro. Mas apenas 2 deles são capazes de criar matéria estável, os quarks up e down. Todas as outras variações se desintegram rapidamente. Mas essa regra pode não funcionar dentro das estrelas de nêutrons. As forças que atuam nos núcleos dessas estrelas são tão extremas que lembram os processos que ocorreram no universo logo após o Big Bang. Assim, entender as regras pelas quais os quarks existem dentro das estrelas de nêutrons é uma maneira de mergulhar na história do universo e uma oportunidade de compreender melhor sua natureza antiga. De acordo com uma das teorias, dentro de uma estrela de nêutrons, o núcleo, os prótons e os nêutrons se desfazem, transformando-se em uma massa de quarks. Uma quantidade colossal de partículas se transforma em um único objeto, composto inteiramente por quarks. Essa matéria é chamada de matéria de quarks. Uma estrela feita desse material é chamada estrela de quarks. A ideia das estrelas de quarks foi desenvolvida em uma nota de Toshiaki Ito de 1970, e em 1971, Arnold Badmer mostrou a possibilidade da existência da matéria estranha de quarks, composta por 3 tipos de quarks. Essa ideia ganhou popularidade especial após o surgimento, em 1984, do artigo de Edward Witten sobre grãos de quarks, aglomerados de matéria de quarks invisível.
Segundo Witten, esses grãos, também chamados de strangelets, poderiam ter permanecido no universo após o Big Bang e formado a matéria escura. E ao se unirem sob a ação da gravidade, eles poderiam formar estrelas de quarks. Por fora, esses astros podem quase não se diferenciar de uma estrela de nêutrons comum. Agora podemos falar sobre aquela substância perigosa. Se a pressão dentro de uma estrela de quarks se tornar suficientemente forte, começam a acontecer coisas estranhas. Nos núcleos das estrelas de nêutrons, alguns quarks se transformam em versões estranhas de si mesmos. Eles são significativamente mais pesados e mais fortes do que seus equivalentes normais. A massa deles é o que constitui a matéria estranha. É justamente ela que, segundo muitos cientistas, poderia ser um exemplo de substância ideal. Densidade ideal, estabilidade absoluta e indestrutibilidade. Essa matéria é tão estável que pode existir fora de uma estrela. E isso é um problema. O ideal é contagioso, por isso qualquer outra matéria, ao entrar em contato com a matéria estranha, tentará se igualar a ela, transformando-se em matéria estranha. Os prótons e nêutrons de que somos feitos vão se decompor, unindo-se à massa de quarks estranhos. A única maneira de se salvar desse desastre será jogar essa matéria em um buraco negro. Pode parecer que não há motivo para preocupação, já que esses quarks estão dentro de uma estrela de nêutrons. Mas e se uma dessas estrelas colidir com outra? Antes do colapso, elas vão ejetar uma quantidade inacreditável do seu conteúdo, incluindo pequenas partículas dessa matéria estranha, que costumam ser chamadas de strangelets, ou seja, gotículas estranhas. Essas partículas são capazes de percorrer distâncias enormes até encontrarem uma estrela ou planeta por acaso. Após a colisão, a partícula começará instantaneamente a transformar tudo ao seu redor em si mesma. A colisão de uma gota estranha com o núcleo de algum átomo pode causar sua transformação em matéria estranha, o que é acompanhado pela liberação de energia. Como resultado, novas extrapelcas se espalham em todas as direções, o que teoricamente pode levar a uma reação em cadeia. Aliás, a melhor propaganda para a extrapelca veio do grande colisor de hadrons, orgulho da humanidade e acelerador de partículas carregadas. Lembrando que esse acelerador foi colocado em operação em 2008, com a participação de cientistas de mais de 100 países, incluindo a Rússia. Um projeto tão grandioso não poderia deixar de atrair a atenção daqueles que estão convencidos de que os experimentos realizados lá podem até colocar em risco a própria existência da vida na Terra. Os defensores do pior cenário acreditaram por muito tempo que a gota assassina nasceria exatamente ali e não viria do espaço sideral. Imediatamente vem à mente o romance imortal do escritor americano Kurt Vonnegut, Berço de Gato, onde toda a água da Terra, sob a influência de uma substância fictícia, se transforma em gelo 9. Felizmente para nós e infelizmente para os pessimistas, os resultados de anos de experimentos mostram que não há formação de gotas estáveis como resultado do funcionamento do colisor. Mas vamos voltar ao visitante cósmico. Imagine que, no lugar de um planeta aleatório no caminho da gota estranha, esteja a Terra. Sua massa diminuirá catastroficamente, e tudo o que é vivo e não vivo nela se fundirá em uma enorme massa de matéria estranha. Se a partícula estranha colidir com o nosso Sol, seu tamanho não diminuirá muito, mas o brilho dele vai diminuir drasticamente. A Terra simplesmente vai congelar. Dessa forma, com o nível atual de progresso tecnológico, a humanidade simplesmente não tem como prever, muito menos impedir o momento de uma possível catástrofe. Uma perspectiva assustadora. Mas existe outra teoria, segundo a qual partículas de matéria estranha são algo comum no universo. Elas não fazem mal, pelo contrário, ajudaram a expandir o universo em sua juventude. Talvez seja justamente a matéria estranha, a força que mantém galáxias inteiras unidas. Jin Zhonggen e seus colegas da Universidade de Nanquim acreditam ter descoberto planetas estranhos, compostos de hipotéticas strangelets. Странной материи. O artigo deles foi aceito para publicação na revista The Astrophysical Journal. Em média, os planetas que conhecemos têm uma densidade de cerca de 30 gramas por centímetro cúbico, já aqueles compostos por matéria estranha devem ser 1 trilhão de vezes mais densos. Uma densidade tão incrível permite que eles se mantenham mesmo estando a uma distância extremamente próxima de uma estrela estranha semelhante.
e orbitar a dezenas de quilômetros da superfície sem se desfazer, suportando forças gravitacionais extremas. O planeta Terra é chamado de local ideal para a vida dos seres humanos por um bom motivo. Basta nos elevarmos um pouco acima da sua superfície ou deixarmos por um breve momento o abraço acolhedor do nosso próprio corpo celeste. Como as leis e teorias começam a apresentar várias surpresas, nem sempre agradáveis e às vezes completamente incompreensíveis. Isso fica ainda mais perceptível ao acelerar um objeto a velocidades extremas. Basta pegar, por exemplo, a teoria geral e especial da relatividade, um presente real para o mundo de Albert Einstein. Com ela, estão ligados vários paradoxos extremamente difíceis de compreender, pois as conclusões baseadas em experimentos contradizem as ideias aceitas na física clássica e destroem completamente os castelos de areia da intuição. Ao mesmo tempo, em essência, elas são absolutamente corretas e naturais. Albert Einstein provavelmente é o físico teórico mais conhecido do planeta. A ele pertencem as teorias da relatividade especial e geral, a teoria quântica do efeito fotoelétrico e da capacidade calorífica. Foi ele quem descreveu pela primeira vez o estado exótico da matéria chamado condensado de Bose-Einstein e anunciou publicamente o movimento browniano. Graças a Einstein, nós realmente consideramos a teletransporte quântico e outros efeitos que são difíceis de reproduzir mesmo com o nível atual de desenvolvimento tecnológico. O que dizer da época em que o gênio alemão viveu? De fato, esse homem nasceu fora do seu tempo. Mas chega de introduções. Vamos analisar com mais atenção dois dos paradoxos mais populares, surgidos graças à teoria da relatividade restrita e geral. O primeiro deles é o paradoxo dos gêmeos. Infelizmente, neste estágio, o experimento só pode ser realizado mentalmente. A essência dele é que um dos gêmeos é um astronauta que parte para o espaço distante a uma velocidade ainda impossível na prática de mais de 90% da velocidade da luz. Durante esse tempo, o segundo irmão fica na superfície da Terra. A pergunta é: qual dos gêmeos será mais jovem quando o viajante retornar ao seu planeta natal? Ou a idade deles permanecerá a mesma? Esse paradoxo envolve os postulados da teoria da relatividade especial, que afirma que, do ponto de vista de um observador em repouso, os processos em objetos em movimento desaceleram. No entanto, o princípio da equivalência dos sistemas inerciais de referência não é anulado. É justamente nesse princípio mencionado que se baseia a contradição. Pela lógica das coisas, se olharmos do ponto de vista do gêmeo que ficou em casa, o tempo para o astronauta deve passar mais devagar, então o relógio dele inevitavelmente ficará atrasado. Por outro lado, o viajante, olhando para a situação do seu próprio ponto de vista, ou melhor, da sua nave espacial, entende que a Terra também não está parada, mas se move junto com o relógio do irmão que ficou em casa. Isso significa que o relógio do irmão que ficou no planeta deveria ficar atrasado. Já do ponto de vista de um terceiro, um observador externo, os parentes são absolutamente iguais, ou seja, os relógios vão mostrar o mesmo tempo para ambos. Então quem está certo? Na verdade, a teoria especial da relatividade afirma que, desconsiderando a gravidade da Terra, os relógios do viajante é que ficam para trás. Vamos analisar a questão com mais detalhes. Por exemplo, o gêmeo parte em direção à estrela X, que está a uma distância de 20 anos-luz, a velocidade do 0,9 da velocidade da luz. Nessas condições, o astronauta chegará à estrela em pouco mais de 22 anos, de acordo com o relógio dele. Depois disso, a nave vai virar e começar a viagem de volta. Assim que o ônibus espacial pousar, o irmão gêmeo jovem e em forma será recebido por um velho debilitado que esperou por seu parente por mais de um século. Mas por que não 44 anos? Ainda não há paradoxo. É que ao se mover próximo à velocidade da luz, entra em ação o efeito de dilatação do tempo. Quanto mais rápido você se move, mais devagar passam os seus relógios. Por isso, para um observador na Terra, já se passaram 103 anos. Para o cosmonauta, o tempo desacelerou muito, e segundo a fórmula, 44 anos podem ser multiplicados por cerca de 2,3. Agora lembre-se do que falamos no começo. Isso mesmo, sobre diferentes pontos de vista.
E para o astronauta, o ponto de vista dele também muda. Na visão dele, como já mencionamos, o irmão caseiro não está parado, já que o planeta está em constante movimento. Então, quem deveria envelhecer era justamente o cosmonauta e não o contrário. Como resolver essa situação de impasse? Na verdade, não é tão complicado assim. Você precisa partir das linhas de mundo dos gêmeos, elas são completamente diferentes. Se o caseiro está em repouso em relação a um sistema inercial, o astronauta não está apenas se movendo a uma velocidade constante. Ele periodicamente experimenta a ação da aceleração. Por exemplo, ao frear perto de uma estrela e dar meia volta para retornar. São exatamente as diferenças nas condições físicas que resolvem o aparente paradoxo. Dessa forma, um cálculo preciso demonstra um fato óbvio. O gêmeo que permanece imóvel em relação ao planeta será mais velho, pois durante esse tempo ele não sentiu nenhuma aceleração ou outro tipo de influência. Em favor dessa demonstração, vale acrescentar que, nos aceleradores modernos, as partículas que se movem a velocidades próximas à da luz vivem muito mais do que aquelas que estão em repouso. Além disso, existem muitos experimentos que comparam os dados de cronômetros em aviões e na superfície da Terra, demonstrando pequenas, mas ainda assim perceptíveis, diferenças nos resultados. Em resumo, esse paradoxo foi resolvido, vamos seguir em frente. Agora chegamos à contração de Lorentz, que gera situações ainda mais surpreendentes. Um deles é chamado como se fosse uma fábula de Krylov, de A Barra e o Hangar. Imagine que você está parado e observa uma barra de metal de 10 metros de comprimento passando por você em altíssima velocidade. À frente há um hangar com 6 metros de comprimento. Atenção, pergunta: é possível que as circunstâncias permitam que a barra fique completamente escondida dentro do hangar? Aqui vale lembrar que a teoria não é chamada de relatividade à toa. Neste caso, está em vigor a lei que diz que a simultaneidade é relativa. O que isso significa na prática? Mais uma vez, vamos recorrer a observadores separados. Uma pessoa parada dentro do hangar em algum momento com certeza verá a barra voadora ocupando todo o espaço. Do ponto de vista do observador montado na barra, é ela que está parada, enquanto o hangar se move em sua direção a uma velocidade incrível. Parece uma completa bobagem? Será que Einstein era louco e não um gênio? Ah, não, embora muitas vezes o gênio e a loucura andem lado a lado. Mas não é isso que estamos falando agora. Quando falamos sobre o comprimento de algum objeto, isso significa que recebemos um sinal de ambas as extremidades dele ao mesmo tempo. E sim, se o observador estiver dentro do hangar, esses eventos realmente acontecem simultaneamente em seu referencial. Mas essa visão não é a mesma para quem está montado na barra. No referencial dele, primeiro uma extremidade do objeto coincide com a porta direita do hangar. E depois, após algum tempo, o mesmo acontece com a extremidade esquerda do celeiro. Ou o contrário. É importante entender que esses eventos nunca serão simultâneos, do ponto de vista do cavaleiro. Em resumo, para ser breve, muita coisa na teoria da relatividade se baseia exatamente na perspectiva do observador. E disso dependem as conclusões finais. Você pode ficar indignado. Por que estamos nos ocupando com biografias de gêmeos e hangares, enquanto a vida real passa longe dessas teorias complicadas? Aqui você se engana. Há muitos exemplos em que a teoria da relatividade geral e a especial realmente mudam bastante nossa percepção do mundo. Por exemplo, a pessoa vê o ouro com um tom amarelo-mel justamente por causa dos efeitos gerados pela teoria da relatividade, já que os átomos do metal, devido às enormes velocidades dos elétrons, começam a absorver em massa o tom azul. Resultado, seu pingente parece lindamente dourado. Até o mercúrio é líquido devido à alteração no diâmetro das órbitas dos elétrons, causada pela teoria da relatividade. Os átomos simplesmente não conseguem criar ligações estáveis. Resultado, maior fluidez do metal. E o último exemplo marcante: eletricidade e sistemas de navegação por satélite. Nos navegadores GPS, os erros relativísticos são sempre levados em conta. Caso contrário, quedas de aviões e falhas de geolocalização seriam acontecimentos comuns no nosso dia a dia. Quanto à eletricidade, o princípio fundamental por trás dos transformadores
é um efeito relativístico chamado magnetismo. Por isso, não pense que a teoria da relatividade não tem nada a ver conosco. Sem os seus efeitos, a vida da humanidade não seria como é hoje. A astronomia ortodoxa está acostumada a considerar a explosão de supernovas como o cataclismo mais poderoso. Mas já na década de 60 do século passado, alguns cientistas tinham uma opinião diferente. Poderia parecer que o colapso gigante e a ejeção instantânea de matéria de uma estrela enorme para o espaço é um evento bastante épico, com o qual poucas coisas no universo podem se comparar. Mas ainda assim vamos nos atrever a contestar esse fato amplamente reconhecido. Em 1963, os cientistas Sandidge e Linda dos Estados Unidos publicaram resultados incríveis de observações da galáxia NGC 3034, também conhecida como Charuto. No início, essa galáxia, localizada na constelação da Ursa Maior, chamou a atenção dos astrônomos por sua cor incomum. Em vez de ter um tom azulado, como é típico das galáxias respeitáveis do segundo grupo, Charuto brilhava intensamente com uma cor laranja. Pesquisas posteriores mostraram que processos ativos ocorrem no núcleo da galáxia e a ejeção bilateral de matéria difusa se estende por distâncias simplesmente inimagináveis, chegando a 3 kPa para cada lado. Para entender a grandiosidade desse valor, vale lembrar que um parsec equivale a cerca de 30 trilhões de quilômetros. É óbvio que 1 kiloparsec contém 1000 parsecs. Com base nesses dados, os cientistas chegaram a uma conclusão ainda mais incomum. Para conseguir percorrer 3 kiloparsecs, o gás deve sair do núcleo do charuto a uma velocidade de 1000 km por segundo, e a própria explosão do centro galáctico supostamente teria ocorrido há 1,5 milhão de anos. A massa total de matéria liberada durante a explosão colossal, segundo estimativas dos astrônomos, é de 5,6 milhões de massas solares, e a energia total da explosão foi de 1 otilhão de joules, 9 vezes 10 elevado à 48ª potência. A energia da explosão do núcleo da galáxia Charuto supera em 1 milhão de vezes o brilho de uma supernova. Voltando à questão das catástrofes mais espetaculares do universo, a explosão do núcleo de uma galáxia definitivamente ocupa o primeiro lugar, pois é difícil imaginar algo mais grandioso. Mas talvez esse seja um caso isolado, um acaso não planejado pelo universo? Usando como exemplo a mesma cigara que sofreu com o cataclismo, os cientistas decidiram provar à humanidade que as explosões dos núcleos das galáxias aconteceram, acontecem e continuarão acontecendo enquanto o cosmos existir. Se partirmos do pressuposto de que a explosão ocorreu há 1,5 milhão de anos, e durante esse tempo, a matéria se afastou do núcleo de cigara por 3 kiloparsecs, então, por meio de cálculos, pode-se descobrir que em mais 10 milhões de anos, ela estará a uma distância de aproximadamente 15 kiloparsecs da galáxia NGC 3034. Durante esse tempo, o gás perderá velocidade e energia, ou seja, em 10 milhões de anos quase não restarão vestígios do evento infernal. Portanto, se supormos que o desconhecido mundo das comunidades galácticas existe há 10 bilhões de anos e cada uma das galáxias explode periodicamente, então apenas em uma de cada 1000 famílias estelares pode-se observar uma explosão. Consequentemente, não é surpreendente o fato de que apenas 40 anos após o início das observações da vida das galáxias, os cientistas tenham descoberto um evento tão impressionante. Agora, os olhares dos astrônomos estão voltados para as galáxias NGC 5195 e NGC 3077, que possuem características semelhantes às de cigara. A única diferença é a ausência de emissão de rádio, que inevitavelmente acompanha a explosão. Talvez os núcleos dessas galáxias tenham explodido antes, então a matéria difusa ainda é visível, mas os vestígios da radiação já não existem. Essas distantes famílias estelares já haviam chamado a atenção do famoso astrônomo soviético Boris Vorontsov-Vilyaminov. A comunidade científica observou com mais atenção as galáxias do segundo grupo, ao qual pertence o Charuto,
e descobriu mais alguns aglomerados com a mesma luminosidade anômala laranja avermelhada, cerca de 10 vezes maior que o normal. Claro, o que mais interessa aos terráqueos é a questão de sua existência relativamente tranquila no futuro. E se uma explosão dessas acontecer no núcleo da nossa aconchegante galáxia, a Terra está realmente ameaçada? Na década de 80 do século XX, foi refutada a hipótese de que os campos magnéticos galácticos impediriam as partículas de percorrerem distâncias enormes. Ao contrário, os raios passarão quase sem obstáculos. Descobriu-se que, após uma explosão no núcleo da nossa galáxia, podem surgir supra-ondas viajando a velocidades próximas à da luz, que inevitavelmente alcançarão os limites do sistema solar. Presume-se que uma emissão massiva semelhante já tenha ocorrido durante a Era Glacial, quando o centro da Via Láctea estava em uma fase ativa, e isso resultou em mudanças climáticas globais no planeta. Quer mais episódios como este? Então deixe seu like e escreva a hashtag AxonAssistoHubble e com certeza a lei do universo vai te recompensar.